graça e a paz a todos os irmãos, aqui é Fernando Miguel. Hoje vamos falar sobre esta Bíblia aqui, que é uma Bíblia católica, né? Já ficou bem claro pela imagem de Jesus aqui. E vamos abrir esta Bíblia aqui. Ela é uma edição da tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, né? Com notas, dicionário da Bíblia por Dom José Alberto L. de Castro Pinto, bispo de Guaxupé, Minas Gerais, presidente da Liga de Estudos Bíblicos. Ela é da editora Mirador, né? Ela tem aqui o famoso pertence e tem aqui as informações que vêm em todos os livros, né? Ela tem o imprimatur e o imprime poteste e tem o nihil obstat, né? Que são como se fossem autorizações papais para impressão. Ela tem uma introdução ecumênica, né? Com introduções ecumênicas compostas pelo seguinte grupo editorial. Eles são doutores, né, em teologia, filosofia e tal. O prólogo. E aqui, né, nós temos uma introdução católica, uma ortodoxa, uma judaica e uma protestante. Por se tratar de uma Bíblia católica, essa aqui, de uma edição ecumênica, ela possui apenas os 7 livros a mais, né? Aqui ela tem uma conclusão e uma redação para os comentários ecumênicos, né? Católicos, ortodoxos, judaicos e protestantes. A imagem da Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, né? Com a história dela, né, onde ela se encontra, né, e tal, e toda essa história, como uma Bíblia católica, né, é uma Bíblia voltada para o público católico. O interessante de Bíblias assim são os nomes, né? Por exemplo, o livro de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel ou primeiro e segundo livro dos reis, né? Já o livro dos reis seria terceiro e quarto reis. O livro das crônicas tem um nome engraçado, Paralipômenos, né? Sem contar o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, né? E ali ela finaliza o Antigo Testamento em 1º e 2º Macabeus. O Novo Testamento, né? Ela não tem nenhuma carta acrescida e no final vem o dicionário da Bíblia. Por se tratar de uma Bíblia, como falei, católica, ela tem muitas introduções, muitas informações, né? É o que a gente chama de Bíblia de púlpito, essa aqui, porque elas ficavam geralmente nos púlpitos das igrejas. E aqui nós temos a abreviatura dos livros da Bíblia, né? A Igreja e a Bíblia, com informações, né? Gêneros literários, hebraísmos e tal. As orações para a leitura da Bíblia, antes, depois, ou uma fórmula mais breve, antes e depois. E aqui temos a entrada do Antigo Testamento, com o livro de Gênesis, né? Ela já dá aqui um pequeno breviário do que vai encontrar. Aqui ela tem as notas de rodapé, tá certo? E aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. A terra, porém, estava vazia e nua, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus era levado por cima das águas. É uma tradução interessante a de Figueiredo, visto que essa aqui eu não conferi ainda, mas o ano dela é de 1900. A autorização dela é de 1967, né?
e os direitos dela são de 46 e o texto dela é de 1980. É uma Bíblia bem antiga, né? Vocês podem ver pelo tipo das páginas. Aqui, ó, a criação do Sol e da Lua, né? O rosto de Deus, né? Essas informações todas aqui, a criação de Adão, né? Aquele afresco que se encontra na Capela Sistina. Eu vou dar uma coisa aqui para vocês, ó. E essa Bíblia, ela é muito voltada, né, para todo tipo de público. Olha só a serpente aqui, como ela tinha braços e estava enroscada na árvore, né? Criação de Eva. Ela tem muitas imagens que ajudam no entendimento, né? Coisas que os renascentistas, né, pensavam que seria, né? Tem até uma imagem interessante essa aqui que eu queria mostrar, ó, de Moisés, né? Fazer esse close aqui, ó. Estão vendo esses chifres na cabeça de Moisés? Pois é. Em Roma, na igreja de São Pedro, né? Em Vincoli, túmulo de Júlio II, escultura em mármore, se refere a Êxodo 34, de 9 a 10, né? Ver detalhe na página seguinte. Aqui, ó. Vou mostrar o detalhe para vocês, ó. Estão vendo isso aqui? Então, por causa de um erro de interpretação, acho que foi Michelangelo que fez essas imagens, né? Ele entendeu que Moisés tinha uma cornuta, que se refere a chifres, mas o texto trata da glória de Deus que estava sobre Moisés. E houve um jogo de palavras ali no latim que deu a entender isso. E por isso que Moisés saiu com chifres. É interessante, né? Então, ó, temos aqui também Santo Rosário, como rezar o terço, os mistérios, né? E tal. E tudo isso vem mostrando aqui, né? Aí nós vamos agora lá para Mateus capítulo 1, né? Vocês podem ver que é uma Bíblia bem... coisa com páginas bem grossas. Isso aqui seria o sacrifício da missa, né? Eu não entendo por que colocar como sacrifício, já que... né? Então vem esses detalhes aqui no meio dessa Bíblia, explicando como são as coisas, né? E mostrando os detalhes de como ocorre uma missa, né? E essa Bíblia, ela foi um presente, né? Quem me deu foi um pastor. Aqui é a crucificação de Cristo. Essas imagens, elas não seguem uma regra assim, dizendo, olha, isso aqui devia estar no Novo Testamento. Não, eles só colocaram aqui aleatoriamente, né? A Pietà, né? Vocês podem ver que muitas dessas imagens são dos idos 600, 800, né? Aqui, ó, Macabeus. O segundo livro dos Macabeus, né? Vocês podem ver que essa Bíblia aqui, ela não tem aquele espaço em branco, separando o Antigo do Novo Testamento com muitas folhas, eu digo, né? E aqui ele vem as informações do Evangelho de Mateus, né? Com a infância de Cristo e as notas de rodapé.
uma coisa que eu não observei nessa Bíblia foi que ela não tinha concordâncias, né? As concordâncias estão nas próprias notas. Aqui vemos uma coisa que é discussão bastante, né? A questão do primogênito. Mostra de onde vem a origem do texto, né? Primogênito em Mateus 1:25. E ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz a seu primogênito. Ele pôs o nome de Jesus. Agora vamos lá. Aqui vem o Sermão da Montanha, né? Que ele colocou aqui, mas está no Evangelho de Marcos, mas ele colocou bem enfático com essas letras aqui. Ficou muito bom, né? Por mais Bíblias assim. Gosto desses tipos de Bíblia, né? Que dão ênfase em ensinos importantes. Aí temos aqui o Evangelho de São João, né? O que eu gosto é o capítulo 1, versículo 1. Está bem aqui, ó. Olha só, dá um zoom. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Eu acho interessante esse versículo, né, para a gente tratar dessa forma, né? É uma Bíblia muito boa. Pena que os cuidados para manusear essa Bíblia são grandes, né? Olha só. Creio ser essa imagem de ressurreição, né? Da morte e ressurreição do Senhor. Apocalipse de João. Vamos ver aqui em 22, né? Se tem a palavra amém. Que a gente sempre vê isso, né? Sempre via no canal antigo, ó. E olha, está aqui a palavra amém. Por que é importante, né? Amém ou algum significado dessa palavra? Porque é uma palavra que, no contexto bíblico, significa assim seja, né? Seja a vontade de Deus. Aqui nós temos o dicionário da Bíblia, né? Com palavras que as pessoas têm dúvidas, elas podem consultar aqui no final, né? E esse dicionário ocupa todo esse espaço de 144 páginas. Ela não tem mapas, nem nada mais aqui, né? É uma Bíblia voltada a qualquer público que tenha interesse em fazer um estudo, viu? É uma Bíblia interessante para poder ter em casa para consulta, né? Tanto evangélicos quanto católicos deveriam ter uma Bíblia dessa ecumênica para poder esclarecer dúvidas, já que é uma tradução de Figueiredo, era considerada antigamente, né? E ainda hoje é muito respeitada no meio católico e no meio evangélico. Então seria recomendável que cada lar pudesse ter uma Figueiredo hoje em dia. Pena que ela é fora de linha, né? E acaba algumas pessoas não sabendo o valor que tem, vendem ela por R$20, às vezes dão, né? Mas é uma Bíblia que vale bem mais do que isso. Ainda mais que quem preza pela questão de família, né, de herança e tal, não desfaria de uma Bíblia dessa tão facilmente. Tá certo? Agradeço a todos, viu? Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu joinha, tá certo? Clica bem aqui embaixo e deixa tudo nos conformes para que você possa receber os vídeos futuros. Tá bem, gente? Muito obrigado, Deus abençoe a todos.